Bom pessoal, sou eu de novo. Hoje eu queria falar sobre finais de peões, mais especificamente sobre o final de rei e peão contra rei. Bom, então eu queria caracterizar quando que o lado que tem o peão ganha e quando o lado defensor tem recurso para se defender e impedir a coroação do peão. Bom, então nessa posição vai ser a nossa posição inicial, o primeiro diagrama. A gente vai ver que aqui nessa posição, se as brancas jogam, elas só conseguem empatar, e se as negras jogam, as negras perdem. Bom, então, primeiro conceito de fundamental importância para o entendimento desse final é o conceito da oposição. Nessa posição, a gente diz que os reis estão em oposição se eles estão distanciados, se eles estão na mesma vertical ou horizontal, e a distância entre eles é de uma casa. Bom, para curiosidade de vocês, eu digo que esse conceito pode ser generalizado para um número ímpar qualquer de casas: 1, 3, 5 e 7. Mas hoje a gente só vai estudar a oposição curta, a oposição próxima, que é a oposição em que os reis estão a uma distância de uma casa entre si e na mesma vertical. Bom, a oposição é muito importante, porque quem quer que jogue nessa posição não consegue avançar. A gente vê que, sendo as brancas a jogar nessa posição, o rei das brancas não consegue entrar no território das negras, ele não consegue avançar. Então as brancas não têm bom movimento de rei para fazer, porque o rei oposto controla todas as casas que estão diante do rei das brancas. Bom, e agora, sendo as negras a jogar, a situação se inverte. As negras têm que ceder espaço para o rei e acabam perdendo a partida. Então, nessa posição, sendo as negras a jogar, elas necessariamente perdem. Bom, é que as negras só têm dois lances à disposição: rei na F8 ou rei na D8. Bom, rei na F8 perde imediatamente porque o peão avança. E agora o rei das negras não consegue entrar nem em E8 por causa da ação do peão, nem em E7 por causa da ação do rei. Então aqui é o rei das negras simplesmente tem que ir para a coluna G e o peão das brancas vai avançar. Bom, então nessa posição, as negras têm que jogar a rei na D8. Mas as brancas jogam peão para D7. E aqui a gente vê que o rei das negras não consegue voltar para E8 por causa do peão de D7. Então o rei das negras aqui ele tem que ir para C7. E depois de ir para C7, as brancas jogam simplesmente rei na E7, controlando a casa de promoção do peão. Aqui o rei das negras não tem opção, ele não tem como bloquear o avanço do peão, então tem que fazer qualquer lance e o peão vai avançar e vai promover a dama. Brancas estão ganhas. Bom, vamos ver a nossa posição inicial, sendo aqui as brancas a jogar. Bom, como eu falei, os reis estão em oposição. Rei das brancas não consegue avançar, não tem bom lance para fazer. Bom, mas as brancas, é claro, têm um segundo lance, elas não precisam mover o rei, elas podem dar o cheque de peão. Mas aqui as negras têm um recurso de afogado, porque depois de rei na D8, que é a única jogada boa das negras, as negras estão atacando o peão. E o rei das brancas, para manter o peão defendido,
tem que jogar rei na D6. E aqui nessa posição a gente vê que o peão ele ameaça C8 e E8, o rei controla C7 e E7, e portanto o rei das negras está sem movimentos. E portanto, como o rei das negras não está ameaçado de cheque, a posição é de afogado e é empate. Bom, então aqui nessa posição, peão na D7 cheque, apenas empate. Bom, mas as brancas elas podem insistir, elas podem tentar confundir o jogador das negras, que tem que estar muito atento para defender essa posição. As brancas podem tentar algo do tipo rei na E5, e depois as negras jogarem rei na D7, as brancas jogam rei na D5. E aqui é o momento crítico da partida. As negras têm que eleger entre rei na C8, rei na D8 e rei na E8. E aqui, as negras não podem jogar rei na C8. As negras têm que pensar que o que as brancas querem é conseguir a oposição. Se as negras jogarem rei na C8, então as brancas jogam rei na C6. E as brancas conseguiram a oposição. Aqui as negras têm que ceder espaço para as brancas. Então as negras têm que jogar rei na D8 e depois de peão na D7. As brancas estão ganhas, porque o rei das brancas consegue chegar em C7. Agora, mesma coisa acontece se o rei das negras vai para E8. Com o rei na E8, as brancas jogam o rei na E6, conseguindo a oposição de novo. Agora os reis estão em oposição, são as negras a jogar, o rei das negras tem que ceder espaço para o rei das brancas. Negra joga um rei na D8, branca joga um peão D7, e essa posição a gente já viu, as negras estão perdidas. Então aqui nessa posição, as negras têm que jogar rei na D8, com a ideia de esperar uma decisão das brancas. Se o rei das brancas decidir ir para E6, então as negras vão para E8, deixando os reis em oposição, só que dessa vez são as brancas a jogar, e as brancas não têm como progredir com o rei. Agora, se nessa posição as brancas decidirem ir para C6, então as negras vão para C8, conseguindo a oposição, impedindo que o rei das brancas avance. E de novo, essa posição é empate, porque depois do cheque, rei na D8, rei na D6, a gente chega na mesma posição de empate que a gente já estudou alguns momentos atrás. Bom, vamos ver o que acontece se a gente move o peão uma casa para trás. Nessa posição, as brancas estão ganhas, não importa quem jogue. Bom, se aqui nessa posição jogam as brancas, elas ganham simplesmente avançando o peão. A gente já estudou essa posição, a gente viu que nessa posição, se as negras jogam, elas perdem, se as brancas jogam, elas empatam. Mas são as negras que jogam, então aqui as negras jogam rei na D8, as brancas jogam peão D7, negras rei C7, brancas rei E7, brancas estão ganhas. Agora, se nessa posição aqui jogam as negras, as brancas também ganham. Como? Ora, usando a oposição. As negras jogam, a única boa jogada é rei na D8, né, controlando a casa de promoção do peão. Bom, aqui as brancas têm que decidir o que fazer. Peão na D6 é uma jogada ruim, porque depois de rei na E8, a gente vê que os reis estão em oposição de novo, são as brancas a jogar e as brancas não têm boa jogada para fazer. E claro, a gente já viu que se o peão avança com cheque, rei na D8, rei na D6, empate. Então aqui nessa posição, depois de rei na D8, peão D6 é jogada ruim. As brancas têm que jogar rei na D6.
E agora vocês estão em oposição novamente. São as negras que jogam. E as negras têm que ceder espaço para o rei das brancas. Se o rei das negras vai à esquerda, o rei das brancas vai à direita. E agora o rei das brancas controla todas as casas pelas quais o peão de D vai passar. Então as brancas estão ganhas. Elas simplesmente avançam o peão, não importa o que as negras façam. Bom, vejamos outro exemplo. Ou vamos continuar nesse aqui? Vamos continuar nesse aqui. Que depois de rei na D8 e rei na D6, se o rei das negras vai à esquerda, o rei das brancas vai à direita. Flanqueamento. Aqui, se o rei das negras vai à direita, então o rei das brancas vai à esquerda. E de novo, o rei das brancas controla todas as casas pelas quais o peão de D vai passar. Não importa o que as negras façam, as brancas simplesmente avançam o peão. Tá bom? Bom, vamos ver outro exemplo. Aqui nessa posição, as brancas jogam e ganham. Como elas ganham? Do mesmo jeito de antes. Rei na D6. Tomando cuidado. Se peão na D6, as negras jogam rei na C8. E essa posição a gente já viu várias vezes, é empate. Se as brancas jogam. E bom, então nessa posição a jogada correta é rei na D6, conseguindo a oposição de novo. Aqui, se as negras jogam para a esquerda, as brancas jogam para a direita, a gente vê que o rei das brancas controla todas as casas pelas quais o peão vai passar. E claro, se o rei das negras vai à direita, o rei das brancas vai à esquerda, e de novo, o rei das brancas controla todas as casas pelas quais o peão vai passar. Bom, vejamos então. Então, qual a conclusão que a gente chega? A conclusão é a seguinte. Com o peão na quinta, as brancas ganham se elas conseguem controlar as casas que estão imediatamente depois do peão, imediatamente na frente do peão. Se o rei das brancas consegue controlar as casas C6, D6 ou E6, alguma delas, as brancas ganham, não importa quem jogue. Bom, então vamos ver quais são os meios de defesa das negras. Bom, nessa posição aqui, não importa quem jogue, as negras empatam. Por que que elas empatam? Porque as negras controlam as casas-chave C6, D6 e E6. As brancas nunca vão conseguir ocupar as casas C6, D6 ou E6 sem mover o peão. Então aqui, se as brancas jogam, as negras jogam, são as negras que jogam. Se as negras jogam rei na D7, é a única jogada que empata, porque em D7, vamos relembrar as casas-chave, são essas aqui. Em D7, o rei das negras controla as casas C6 e D6, impedindo o avanço do rei. O rei não consegue vir para C6, o rei das brancas não consegue vir para D6. Então aqui, as brancas não têm boa jogada. A única jogada delas é peão D6. Aqui as negras simplesmente recuam o rei para D8, forçado. Porque se rei C8, então rei C6, as brancas jogam, aqui as brancas ganham, as negras jogam e perdem. Porque os reis estão em oposição, a gente já viu essa posição várias vezes. Bom, então aqui depois de D6, as negras jogam o rei na D8, esperando a decisão das brancas. Se rei C6, rei C8. E tábuas, depois de D7 cheque, rei D8, rei D6. Tá bom? Então aqui, negra joga um rei na D7 e consegue empatar. Aqui então, nessa posição, negra joga um empate.
Se são as brancas a jogar, de novo, as brancas não conseguem ocupar as casas-chave. E, portanto, é empate. Se, por exemplo, rei na D4, rei na D6, rei na E4, rei na D7, rei na E5. Rei aqui, lembrando as casas-chave, são essas aqui. Aqui as negras têm que jogar rei na E7. E bom, empate. Depois de cheque em D6, rei na D7, rei na D5. Relembrando, aqui as negras têm que jogar rei na D8. Esperando, se rei na E6, então rei na E8. Tablas. E se rei na C8. Opa, não. Se rei na D8. Aqui, se rei na R6, rei na E8. Tablas. Se rei na C6, negras jogam rei na C8. Tablas. Então a ideia aqui do rei na D8 é esperar. Se o rei das brancas vai para C6, as negras vão para C8. E se o rei das brancas vai a E6, o rei das negras vai para E8. Tablas. Bom, então isso é peão de quinta. Vamos ver o que acontece quando o peão está na quarta. Nos casos de peões na quarta, as casas-chave são as que formam um T com o peão. Aqui as casas-chave são C6, D6 e E6. As mesmas do peão na quinta. Só que aqui elas estão formando um T com um peão. Então, é o seguinte, se o rei das brancas consegue ocupar uma dessas casas, as brancas ganham. Se as negras conseguem impedir que o rei das brancas ocupe uma dessas casas, as negras conseguem empatar. Então, nessa posição, se as negras jogam, note que os reis estão em oposição, então, quem quer que jogue não consegue avançar. Então, negras jogam e perdem, brancas jogam e empatam. Então, aqui as negras jogam, por exemplo, rei na E7. Relembrando, as casas-chave são essas aqui. Então, as brancas jogam rei na C6. E, bom, se as negras jogarem rei na E6, o peão avança com cheque, seguido de rei na C7, a partir de onde o rei controla todas as casas pelas quais o peão vai passar. Então, as brancas estão ganhas. Então, aqui, depois de rei na C6, se rei na E6, peão D5 cheque, brancas estão ganhas. E se rei na D8, a gente pode simplesmente avançar o peão, lembrando que as casas-chave do peão da quinta são as mesmas, né? C6, D6 e E6. Brancas estão ganhas. Depois de rei na C8, peão D6, rei na D8, peão D7, rei na E7, rei na C7. Brancas estão ganhas. Bom, outras variantes são mais ou menos idênticas. Se rei na C7, então as brancas ocupam a casa-chave que elas podem ocupar E6. E aqui as brancas estão ganham da mesma maneira. Tá bom? Vamos ver o que acontece se nessa posição são as brancas que jogam. Bom, as casas-chave, deixa eu botar de novo, o peão, na quarta são C6, D6 e E6. Se as brancas jogam, elas não conseguem avançar, e portanto essa posição é empate. Brancas jogam rei na E5, por exemplo. As negras têm que responder com rei na E7, né? Mantendo a oposição. Né? E controlando as casas-chave D6 e E6. Sim? Bom, aqui as brancas não têm bom lance que fazer. O único lance que elas têm é peão D5. E bom, aqui as casas-chave, de novo, são C6, D6 e E6. Negras jogam rei na D7 para impedir que o rei das brancas ocupe uma das casas-chave D6 ou E6. Aqui as brancas de novo, não tem bom movimento de rei. Brancas têm que avançar o peão. E aqui as negras jogam rei na D8, esperando. Se rei na E6, então as negras jogam rei na E8.
conseguindo a oposição e, de novo, conseguindo o empate via afogado. Bom, é realmente isso que tem aqui. Se reina E5, reina E7, controlando as casas-chave. Se as brancas decidem jogar reina C5, as negras jogam reina C7, controlando as casas-chave controlando as casas-chave que o rei das brancas está ameaçando ocupar. E aqui o empate é idêntico. Peão D5, rei D7, de novo controlando as casas-chave. C6 e D6. E depois de D6, reina D8. E se reina C6, reina C8, conseguindo a oposição. Bom, e tudo que eu falei aqui pode ser generalizado para peões de segunda horizontal. Os casos de peão de segunda horizontal, as casas-chave são, no caso do peão de D2, são C4, D4 e E4, de novo formando um T. Então, nessa posição, se as negras jogam, as negras são forçadas a ceder uma das casas-chave para o rei das brancas, e portanto as negras perdem. Se são as brancas que jogam, então as brancas não conseguem avançar seu rei. E, portanto, é um empate. Bom, vejamos o peão de terceira. Caso do peão da terceira horizontal, de novo as casas-chave são as que formam um T. Né? No caso do peão de D3, as casas-chave são C5, D5 e E5. Se o rei das brancas consegue ocupar uma dessas casas, as brancas estão ganhas. Se as negras conseguem impedir que o rei das brancas ocupe uma dessas casas, as negras conseguem empatar. Então, nessa posição, de novo, as negras jogam e perdem, as brancas jogam e empatam. Justamente por causa da ocupação da casa-chave. Bom, com o peão na quarta, de novo, peões de quarta horizontal, as casas-chave são as que formam um T. Se o rei das brancas conseguir ocupar uma das casas C6, D6 ou E6, as brancas conseguem ganhar. Se as negras conseguem impedir a ocupação do rei das brancas das casas C6, D6 e E6, as negras conseguem um empate. Então, nessa posição, se as negras jogam de novo, elas perdem, porque elas são forçadas a ceder uma das casas-chave para o rei das brancas. E, de novo, se as brancas jogam, então elas só conseguem empatar, porque elas não conseguem ocupar as casas-chave como o rei. Tá? Bom, e peão de quinta? O peão de quinta, as casas-chave são as casas que estão exatamente na frente do peão. No caso do peão de D5, as casas-chave são C6, D6 e E6. Nessa posição, as brancas ganham quem quer que jogue, porque o rei das brancas já ocupou uma das casas-chave. Bom, então, era isso que eu queria falar para vocês. Só deixa eu terminar mostrando realmente aqui nessa posição se são as negras que jogam, elas perdem. E depois de reina C5, vamos relembrar as casas-chave. São essas. As brancas jogam reina E4. E, bom, várias possibilidades, né? Se reina C6, a gente vai vir de rei, reina E5. Se reina D7, reina D5. E, de novo, ó, oposição. Depois de reina C7, reina E6. E depois de reina E6, a gente joga peão na D4. E a gente lembra que as casas-chave do peão de quarta são C6, D6 e E6. O nosso rei está numa dessas casas. Nota que forma um T. Então, aqui as brancas estão ganhas.
as negras jogam rei na C7, por exemplo. E depois as brancas avançam, peão para D5. E lembra, casas-chave são essas aqui, C6, D6 e E6. O nosso rei está numa dessas casas. Então aqui a gente fica tranquilo, a gente sabe que a gente está ganho. Então aqui as negras jogam rei na D8. E aqui a gente lembra que a gente tem que jogar rei na D6, conseguindo a oposição. Peão na D6, vou frisar de novo, é ruim, porque as negras conseguem a oposição e o empate. Aqui as brancas jogam e empatam. Bom, então aqui nessa posição, né, as brancas têm que jogar rei na D6. E aqui as negras são forçadas a ceder um dos lados para as brancas. E a gente nota que em E7 ele controla todas as casas pelas quais o peão vai passar. Então aqui, brancas estão ganhas, é só avançar o peão. Bom, era isso. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.